O Grande Prêmio de Miami está se aproximando rapidamente e, com um formato sprint no horizonte, nos encaminhamos para um fim de semana recheado de acontecimentos que podem oferecer pistas decisivas sobre o destino da temporada. A influência do clima será decisiva na Flórida, assim como os aspectos psicológicos, que costumam pesar bastante nesse circuito. Será que a equipe de Maranello conseguirá se recompor? Ou veremos mais uma atuação de destaque da escuderia de Woking e do atual campeão mundial? O cronograma do fim de semana inclui apenas 1 hora de treino livre antes da corrida curta, o que costuma trazer o tipo de imprevisibilidade que tanto agrada aos fãs da categoria. Com tão pouco tempo para ajustes finos, é bastante possível que erros no acerto dos carros acabem prejudicando alguns times, como ocorreu na etapa anterior em território chinês. A equipe italiana está esperançosa quanto ao formato sprint, especialmente após ter saído vitoriosa na última ocasião em que foi utilizado. Além disso, o monoposto vermelho demonstrou um desempenho inesperadamente positivo em condições de pista mais frias. No primeiro treino e na classificação da corrida curta, a probabilidade de chuva está estimada em 20%. Durante o sábado, que contará com a corrida sprint e a definição do grid principal, as temperaturas devem oscilar entre 21 e 29 graus Celsius, com a chance de precipitação se mantendo estável. Para o domingo, a expectativa é de mais nebulosidade, e a chance de chuva sobe para 40%. Embora esse número tenha sido bem mais elevado anteriormente, o histórico climático de Miami sugere que, mesmo com 90% de probabilidade, não é possível garantir com total certeza a ocorrência de chuva. Ainda que seja improvável que as temperaturas cheguem aos níveis baixos registrados na China, a possível chuva pode fazer com que o asfalto esfrie a ponto de beneficiar certas equipes, como a escuderia italiana e também a montadora alemã. Vale lembrar que a instabilidade climática em Miami é notória. Em um intervalo de apenas 30 minutos, é comum presenciar uma tempestade intensa seguida por sol forte, o que torna o gerenciamento de pneus e a definição de estratégias um desafio ainda maior. Mesmo com esse cenário desafiador, os italianos precisam aproveitar ao máximo essa etapa. Além de acumular informações relevantes para a primeira fase do pacote de melhorias que será introduzido em Imola, na próxima corrida, será essencial tirar o melhor do acerto atual do carro e extrair um desempenho sólido. Já vimos que quando conseguem encontrar o ponto ideal do equipamento, eles conseguem competir de igual para igual com os líderes. No entanto, o abismo que tem se formado entre Leclerc e Hamilton nas últimas provas chama a atenção. O piloto britânico, dono de 7 títulos mundiais, declarou que o comportamento do carro é completamente estranho para ele, mas isso pode mudar a qualquer instante. A instabilidade do desempenho do carro vermelho é evidente, mas é justamente essa característica que pode favorecer Hamilton, que conquistou a vitória e a pole position na corrida curta na China. Algo similar é aguardado nesta etapa. Apesar das dificuldades, a escuderia italiana ainda acredita que há muito a ser disputado nesta longa temporada. A expectativa pela nova regulamentação técnica que será colocada em prática em Barcelona não significa que a equipe esteja pronta para abrir mão da briga pelo campeonato. Do outro lado, a equipe de laranja fluorescente precisa lidar com questões internas relevantes. Embora seja atualmente o time mais forte do grid, com 2 pilotos em alto nível disputando cada ponto, o que se esperava era que Norris assumisse o protagonismo neste ano. Porém, a realidade acabou favorecendo seu companheiro, que vem confirmando o que prometeu no início do campeonato, ao dizer que estava pronto para lutar pelo título. Piastri é o único a ter vencido mais de uma corrida em 2025, somando 3 vitórias, enquanto Norris e Verstappen levaram apenas uma cada. Isso reforça ainda mais o papel de destaque do jovem australiano, que agora lidera o campeonato e disputará uma corrida nessa condição pela primeira vez. Porém, a coincidência é que essa prova acontece justamente no local onde Norris conquistou sua primeira vitória no ano anterior, o que certamente aumenta sua motivação para responder à altura. Com a briga intensificada, e sendo esta uma temporada onde a classificação tem se mostrado determinante,
Será interessante acompanhar como as curvas de baixa e média velocidade, além das zonas de frenagem intensa, na reta principal, favorecerão os carros de Woking. A equipe tem demonstrado grande superioridade nos trechos mais lentos, o que torna o segundo setor do circuito uma de suas principais armas para esta etapa. Entretanto, resta observar como o carro da equipe austríaca e os bólidos vermelhos irão reagir nas áreas de maior velocidade, principalmente no setor inicial do traçado. Espera-se que o domínio dos laranjas continue, a menos que ocorra alguma reviravolta inesperada. E embora desejem um clima ensolarado, a possibilidade de chuva pode embaralhar completamente os planos. Ainda não está claro o impacto exato que o clima tropical pode causar em uma corrida, já que, mesmo tendo havido eventos semelhantes na Austrália, as condições na Flórida são significativamente diferentes. Nesse contexto, a definição de estratégias será absolutamente crucial na tentativa dos laranjas de alcançarem a vitória. E é neste tipo de ambiente que campeões são moldados. Lando Norris terá que lidar com um nível de cobrança acima da média neste fim de semana, pois precisa comprovar sua capacidade. Após se firmar como candidato ao título com a virada de desempenho de sua equipe no último ano e dominar seu companheiro tanto nas classificações quanto em ritmo de corrida em 2024, esperava-se que ele mantivesse essa superioridade. Contudo, o cenário mudou, e agora o britânico aparece pressionado, especialmente após erros na classificação curta na China e também no terceiro segmento do treino classificatório em Jeddah. Esses momentos decisivos são onde ele precisa mostrar perfeição, pois do contrário, será inevitável ver Piastri tomar o comando absoluto da equipe. E claro, não podemos deixar de mencionar Max Verstappen. O tetracampeão mundial está insatisfeito com a punição recebida na Arábia Saudita e entra neste circuito que tanto aprecia com um sentimento de revanche. Em 2023, ele acabou com as esperanças de Pérez, que ainda era visto como candidato ao título. Mesmo largando da 9ª colocação, Verstappen triunfou com folga, em uma apresentação categórica. No entanto, desde então, muita coisa mudou. A equipe austríaca enfrenta uma fase delicada. A dificuldade em compreender o comportamento do carro obriga Verstappen a forçar os limites para acompanhar o desempenho dos carros de Woking. Além disso, as condições meteorológicas podem colocá-lo sob ameaça direta de Russell, que tem se mostrado um dos melhores classificadores do atual grid. O britânico da Mercedes deve ser observado com atenção, mesmo que o cronograma sprint limite a introdução de novas peças. Isso não impede que as equipes otimizem os ajustes e busquem extrair tudo o que puderem dos seus carros. A disputa pelo título segue intensa, com Norris, Piastri e Verstappen separados por poucos pontos, e com a promessa da montadora alemã de trazer um pacote robusto de atualizações em Imola, não seria surpreendente ver Russell entrar definitivamente na briga. Naturalmente, uma vitória de um piloto da escuderia italiana ajudaria a aumentar o equilíbrio da temporada e reforçar a ideia de que um início difícil não determina o resultado final. Também é importante mencionar que a hierarquia atual do grid reserva surpresas. A Williams demonstrou em Jeddah que está em uma fase promissora no campeonato de construtores e, até agora, se destaca entre as equipes intermediárias. As corridas sprint são uma excelente oportunidade para essas equipes marcarem pontos preciosos, que podem significar ganhos financeiros milionários. Ao mesmo tempo, essas provas servem como palco ideal para que pilotos sob pressão demonstrem seu verdadeiro valor. Um exemplo claro disso é Liam Lawson. O piloto da Nova Zelândia ainda não pontuou em 2025 e, considerando que tanto Tsunoda quanto Hadjar já conseguiram bons resultados com o mesmo carro nesta temporada, a pressão sobre ele é crescente, e nem entramos no mérito de Arvid Lindblad, que se tornou o mais jovem vencedor de uma etapa da Fórmula 2 na última semana, em Jeddah. A Red Bull tem grandes expectativas sobre ele, e com os elogios recentes de Helmut Marko a Hadjar, o cenário parece cada vez mais desfavorável para Lawson, que pode estar diante de suas últimas chances na principal categoria do automobilismo. Assim, este fim de semana,
se apresenta como a chance perfeita para ele finalmente marcar seus primeiros pontos. Essa pontuação será essencial para o futuro da equipe e também para sua própria permanência no grid. E agora queremos saber de você. O que mais te deixa ansioso para o Grande Prêmio de Miami de 2025? Comente aqui embaixo. E em seguida, clique no vídeo sugerido que está aparecendo na sua tela.